Salve, salve, atinado e atinada! Esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas e região. O Tino é um podcast parceiro do grupo DDD53 e estamos gravando aqui no Alma Studios, onde ideias ganham vida. O Tino vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas e em todas as plataformas, todinhas, sem exceção. Quer no YouTube? Tem no YouTube, tá assistindo no YouTube agora. Quer no Spotify? Tem no Spotify. Tem no Apple Podcasts? Tem. E no Amazon? Tem. Tem tudo que é lugar. Então E no você Deezer? tem. Tá assistindo esse vídeo agora no YouTube? Não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal que a gente vai passar a Casé TV agora, depois desses montes de transmissões ao vivo. Nós estamos chegando a Casé. Falta pouquinho, falta só quantos milhões só. Casé TV já chegou a 40 milhões, eu acho, já. Um espetáculo. Aqui na tela tá aparecendo o QR Code que leva lá pro nosso Instagram e você consegue ver tudo que a gente já gravou aqui, quase 100 episódios. Estamos chegando na marca dos 100 episódios. Falta pouco pro 100º. E também aqui e aqui também no Instagram você vai ver Me perdi. É o link da bio. No Linktree tem o link para os nossos apoiadores, Differ Café. Differ Coffee. Também a Laborama Cultura Organizacional e a Livraria Vanguarda, nossos apoiadores, que usando o cupom TINO nas compras pelo site da Livraria Vanguarda, você ganha 10% de desconto e parte desse valor é revertido pra gente. Também vai lá no link, você vai acessar e participar da nossa comunidade, que é um arraso, que é a nossa comunidade dos atinados, e também contribuir para essa ação que a gente está aqui chegando no nosso 100º episódio, com contribuições a partir de R$15. Exatamente, a partir de R$15 você já ajuda o Tino a fazer com que mais pessoas conheçam essa iniciativa e se torne uma referência na indústria criativa da nossa região. Não é mesmo? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, em comum Cuidadores de Marca, e também ao Parque Una. Imaginem vocês trabalhando em frente ao lago, com gente caminhando, se exercitando e curtindo o dia. Um lugar onde as pessoas se sentem bem, ele é aberto, convida e inspira. O Parque Una é esse lugar, uma extensão do escritório. Lá você pode fazer reuniões nos cafés, sair com a equipe para arejar a cabeça e interagir com milhares de outros negócios que já estão por lá. E se quiser morar, também pode morar lá, que aí tem apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, tem estúdio e também tem casa. Então, um Parque Una é um bairro para ser vivido agora. Hoje o nosso tema do nosso episódio é sobre gastronomia e alimentação de nicho. Nicho limita ou aprofunda? O sabor convence antes da causa? Comida sustentável precisa ser militante? O nicho prepara o mercado do futuro? Qual é o papel do afeto na comida? E a gente trouxe duas convidadas maravilhosas aqui para falar um pouquinho sobre a trajetória delas na gastronomia e também no empreender, né, dentro da nossa cidade. Começar com a Cissa Nuremberg. Nuremberg ou Nuremberg? É Nuremberg, mas é Nuremberg. Nuremberg. Cissa Nuremberg herdou da avó a paixão pela confeitaria e descobriu cedo que cozinhar também era contar histórias. Vegetariana desde os 16 anos e vegana há mais de 2 décadas, fez das cozinhas sua principal escola. Com passagens por restaurantes e coletivos veganos, criou receitas, empreendeu com doces e, ao lado de Arthur, trouxe para Pelotas o Libre, restaurante que une gastronomia vegana, agricultura familiar e afeto desde 2015. Bem-vindo. Obrigada. Tua frase? A minha frase. Dale. Eu sou mais forte do que eu. Clarice Lispector. Que isso? Ei. O teu arroba. Cissa Nuremberg. E o do Libre? Libre vegano. Toma. Que espetáculo! Nossa segunda convidada, Jéssica Magalhães, é arquiteta de formação, mãe do João, empreendedora e fundadora da Mastigue Alimentação Consciente. Criada em uma família ligada à natureza, à horta e à comida feita em casa, transformou sua relação com a alimentação em negócio. Desde 2019, desenvolve a Mastigue, a partir da comida de verdade, da criatividade, da ciência, da sustentabilidade e de escolhas mais conscientes para a vida real. Bem-vinda. Muito obrigada. Frase? Minha frase. Viver é estar disposta a perder certezas. Que Arroba. Isso, vai com medo mesmo. O meu arroba é Jéssica P. Magalhães e o da Mastigue é Mastigue Pelotas. Que espetáculo! Olha que dupla, hein? Chegou com tudo, hein?
Comigo, ela maravilhosa, diva, musa, Flavinha Barros. O que toca a alma indica o caminho. @FláviaXBarros. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. @AlanMiguelGonçalves, @alma.studios.br. Meninas, sejam bem-vindas. Que legal receber vocês aqui. Não, e a gente tem comidinhas gostosas aqui. Gente, aqui, ó. Vamos falar um pouquinho antes de começar. Hoje o que a gente é um tem? episódio experiencial. É, que a gente tem, assim, ó, só delícias aqui. Quem quer começar aqui? O que a gente tem? Eu trouxe as novas empanadas da Mastig, que a massa é sem glúten, a massa de aipim, biomassa de banana verde, com recheios variados. Enfim, a gente está testando algumas sem lactose também, os recheios. E a Cissa trouxe os docinhos. Trouxe as rosquinhas, né? Que já são famosas Clássicas. no Libre. Um bolinho de laranja com gotas de chocolate e uma focaccia do Arthur. Ah, que E espetáculo. também, pra aproveitar a focaccia, eu trouxe um requeijão da Vida Veg. Ah, que legal. Agora a gente também tá vendendo uns produtos da Vida Veg. Quando a gente não tem nada, a gente tem um requeijão da Vida Veg. E sempre tem. E sempre Então, Então, não é só isso que tem, né? São 11 anos empreendendo e você desde 2019, né? 2019 com a granola. Com a granola. E agora 10 meses com o espaço físico da Mastig, né? Transformou isso, né? É. Me contem assim, bom, deu pra perceber que a história básica de vocês é uma história familiar, né? Que vem, né, da família de vocês, esse gosto pela cozinha, assim. Mas me contem um pouquinho da rotina, dos desafios que vocês têm em começar, né? eu acho que até primeiro um pouquinho como surgiu, assim. Boa, perfeito. Como essa relação com a comida virou um negócio. Ah, legal. Né? Quem sabe? Vamos Transformou começar esse... pela Cissa que tá mais tempo. É, Isso, verdade. vamos lá. Dale. Aqui a minha história é muito comprida e eu sou muito faladora. Vou tentar fazer um... A gente te corta. Tá, se me tu corta. estiver falando Não, demais. corta. O Vou falar, aqui é pra falar. O início do princípio é que a minha família sempre foi... O meu pai sempre cozinhou na minha casa, né? E eu sempre fui muito parceira do meu pai, assim. Então, eu ficava com ele ali. E a minha avó, que é a mãe do meu pai, também fazia banquetes pra gente. A gente ia pra fora, eles moravam pra fora. E sempre tinha... Ela passava meio que a semana preparando o banquete do final de semana, né? Então, acho que é aí que tudo começou de verdade, assim. Aí, depois, eu fui trabalhar com meu pai no Sabor do Grão, né? Sou a filha do Sabor do Grão. E aí eu trabalhava no Sabor do Grão ali, no contraturno. Meu contraturno era lá. Então, eu acho que eu empreendo desde essa época, né? Eu embalava granola, eu atendia as pessoas. Mas, então, o tempo passou, vamos cortar. E aí, eu me tornei vegetariana, né? Com 16 anos. E isso também foi muito forte, porque era muito difícil comer na época, né? Eu não conhecia ninguém vegetariano de verdade. Tipo, conhecia uma pessoa vegetariana, vou dizer, verdade, que era morena, que ela ia lá no Sabor do Grão e vendia uns biscoitos Fibra Amor, não sei se tu te lembra. Não, me Uma lembro. caixinha, bem bonito. A morena, ela era vegetariana e era a minha referência de vegetariano na minha infância, né? E... Bom, mas eu não conhecia mais ninguém vegetariana, não tinha esse acesso à internet, era muito difícil, né? As pessoas falavam que tu ia ficar anêmica, é difícil. E aí eu comecei a ter que cozinhar em casa. E aí tive que disputar esse espaço com meu pai na cozinha, né? E não foi fácil, porque os homens, quando eles cozinham, as mulheres têm que lavar a louça, né? E então, eu aprendi isso cedo. E aí, então eu fui cozinhando no contraturno da cozinha. E isso passaram vários anos. Fui pesquisando, né? Pesquisando dentro dessa possibilidade da época, né? Mas Aí nessa época já tinha Tafona aqui. Porque a a Tafona, eu Tafona acho já que não foi... existia mais. Já não. Não, Porque eu acho que o nosso, pelo menos o primeiro lugar que eu me lembro de Isso. ter comida, assim, mais natural, sei lá. Da diva? Que na época era macrobiótica, né? Era Sim. uma alimentação Macrobiótica. macrobiótica. Sim. Era assim que a gente chamava Sim. na época. E tinha Tafona. Sim, Onde era? era ali, não era ali no Ela teve no Grande Hotel. É. Antes embaixo eu acho do que ela Grande foi em Hotel. algum outro lugar. Depois ela foi no Grande Hotel. Eu fui algumas vezes com a minha mãe quando era criança, mas quando eu era adolescente já não existia mais Tafona. O que tinha de vegetariano era a teia, né? A teia. A teia era o tem há muito que tempo. era vegetariano. E na o época. Eco também, eu sou da Não, época mas do- ainda Eco não foi bem tinha. depois. Ah, tá. Ainda não existia eco.
Bom, mas em suma foi isso. Aí fui vivendo, eu trabalhava no Sabor do Grão, e isso foi muito legal também, porque eu comecei a trazer algumas coisas, alguns produtos que eu encontrava pra vender lá, tipo... Então, tinha um chocolatezinho, eu acho que era um chocolatinho branco. Eu pedia pra vir as coisas pra celíacos. Eu fomentei muito, fazia o meu pai trazer, né? Então, comecei a fazer essas compras lá do Sabor do Grão. Era pão da mina, tinha várias coisas que não tinha em Pelotas. Tu era celíaco, não conseguia comprar. Então, isso também, comecei aí a olhar para o celíaco, né? Ver esse nicho. Tipo, tem gente que compra, ou tem gente que quer cuidar, né? Então, eu acho que foi aí que começou, né? Se não fosse o Sabor do Grão, eu não teria tido esse olhar para alimentação saudável e com a certeza de que alguém ia comprar, né? O Sabor do Grão me mostrava que eu trazia a carne aquela de glúten, como que é? Seitan. Do Govinda, lá de Porto Alegre, que eles vendiam congelados, e eu trazia, deixava congelado lá, e as pessoas iam lá e compravam, então, tipo... Que tipo de carne é essa? Como que é? De proteína do trigo. Do trigo? Tu lava a farinha, e ela se transforma numa proteína pura, assim, né? É bem interessante. Mas é trabalhoso, é melecante, é uma coisa que faz meleca, entendeu? Então, tipo, é fácil de fazer, mas tem que estar disposto. Pra quem não tá acostumado. Não, e em casa, né? Mas é tipo os leites vegetais, isso, né? Que nós chama de fácil, leite. mas fácil, tu mistura aquilo ali na água, deixa de cansativo, molho, bate, coa, mas é mais fácil comprar caixinha. Claro. E imagina nessa época. Que não devia ter as caixinhas, e aí vinha temperadinho, vinha preparado lá. Então, eu acho que foi aí que começou. Olha só, como eu já falei um monte de coisa, eu não cheguei nem no... Tá, então agora pula pra tua... É que saiu do teu coisa as tuas não formações. As minhas que eu adorei. Quando ela formações. mandou a bio, ela disse assim, eu sou não formada em tal e tal coisa. Sim. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eu acho que é um pouco da tua personalidade, assim. Pra depois a gente passar a bola pra Jéssica. As minhas não formações. Eu não fiz o TCC de artes visuais, né? Aí, logo em seguida, eu fui pra História. E foi interessante também. Mas aí eu já era mais velha também, já era mais velha. Já tinha passado 4 anos na faculdade. Começar a faculdade também não fez muito sentido ali naquele momento. E aí eu fui pra Argentina, pra Buenos Aires, fazer gastronomia no IAG, que é o Instituto Argentino de Gastronomia. E lá eu já cheguei com uma postura um pouco mais, né, madura. E não falei para as pessoas que eu era vegana, né? Achei que, não vou falar que eu sou vegana e vai dar tudo certo. E não foi o que aconteceu. Lá era um Masterchef, era a escola do Masterchef, né? E eu não sou rígida, né? E também não sou carnista, né? Então foi bem difícil esse negócio das aulas, né? E... eu também, quando eu virei vegetariana, eu tinha 16 anos, então eu nunca aprendi o nome de cortes de carne aprofundado em português, né? Não me interessava. E teve uma ocasião na aula que tem um tempo para fazer, né? E tinha que executar. E aí eu fiquei meio confusa com a nomenclatura em espanhol, porque eu também não sabia em português. E aí eu perguntei pro professor se estava certo o que eu estava fazendo. E ele... me debochou muito de mim, assim, público, né? E já era um ambiente muito machista. E o que eu era? Eu era uma brasileira, mulher, lá. Então, tipo, eu tava no lugar errado, né? Vegetariana. Não, mas ele nem sabia. Ele nem sabia. Ele nem sabia o pior. E aí, naquele momento, assim, eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô pagando pra... passar mal. E assim, as técnicas, o curso de gastronomia é legal pra te aprender as técnicas de corte, né? Mas eu fui mais romântica, claro que eu fui romântica. Eu achei que eu ia aprender os temperos, os sabores, né? Tipo, fui romantizada. E não tem nada a ver em aprender tempero, textura, ter esse combinações. Tipo... não, era manteiga com... harmonias. Com açúcar com manteiga. Tipo, era carne com cebola preta. Tipo, não tinha... a variação, ela era as gramas da quantidade que eu colocar ali, né? E o que sobrava pra gente? A bacha, né? Que as mulheres tinham que fazer o quê? Lavar a louça das equipes, né? Então,
Essa foi Isso é muito bizarro, né? É bem bizarro. Eu vou fazer um corte, assim, porque a gente já falou isso em algum outro episódio, que eram chefes. Porque, assim, a mulher é cozinheira e o homem é chefe, né? É. Então, a mulher faz a comida do dia a dia. Ali, o feijão, arroz, né? Sim. O bife. Mas quem vai fazer a comida, uau, e vai pratar, é a figura masculina. Uhum. A gente tá falando isso também a mulher é cabeleireiro, o homem é designer de cabelos. Ele tem, né, tem essas profissões que eram, vamos supor assim, a obrigação feminina, quando ela passa a ser uma profissão respeitada, parece que ela tem que ter uma figura masculina para dar, para tirar do dia a dia, né, É bem isso. Enfim, fechei o meu parênteses pra gente. Tá, e aí voltando agora pra gente fechar. E o Libre, nisso tudo, Bom, me conta. Daí. Aí, pra Buenos Aires foi muito interessante, então, porque daí eu não ficou muito claro que eu não ia me formar. Fui pro meu curso de cozinha, que foi o lugar mais legal, que era um homem, num restaurante vegano. Mas não é nada contra Não, tô isso. brincando. Não, eu também não tenho nada contra. O que eu acho que é interessante a gente Sou olhar casada é com essa um homem. questão de estereótipo, né? É a isso, questão é de isso. estereótipo. Por que a mulher cozinha porque tem que cozinhar no dia a dia, embora o teu exemplo não fosse esse, Sim. né? E o meu ex-marido era ele que cozinhava na minha Sim. casa também. Cozinhava a cozinha do dia a dia, não era a cozinha requentada, né? Mas ainda é Uma Fechei questão. parênteses. Então, daí eu saí da faculdade, assim, ficou muito claro pra mim que eu não ia mais perder meu tempo, porque também era terceira, né? E aí descobri esse restaurante que se chamava Quencho, lá em Buenos Aires, que é muito incrível. Nunca tinha conhecido nada parecido, ainda mais na época, né? Ele era totalmente à frente do seu tempo. E comecei a fazer um curso de cozinha lá. Ele dava um curso de cozinha na cozinha dele pra quem quisesse. Pra quem pudesse pagar. E aí, foi isso que eu fiz lá. Daí eu saí da faculdade e aprendi a usar a casquinha de caju, fazer fermentação. O que eu achei que eu ia aprender lá no IAG, eu aprendi com o Quencho, o nome dele é Maximiliano. E foi muito legal, fiquei 1 ano lá, foi, assim, o Libre também, eu falei, o Libre só existe por causa do Sabor do Grão, daí depois o Libre só existe por causa do Quencho, depois o Libre só existe por causa do Bonobo, por causa do Bonobo, onde eu trabalhei, e o Libre só entendeu? Mas o Libre só existe porque vocês existem, porque vocês têm um ideal. É, bem isso. Mas então foi isso. Lá em Buenos Aires eu também conheci essa coisa diferente que aqui no Brasil não existia. Aqui no Brasil, tu é vegetariano ou vegano, tu vai comer proteína de soja e ADs, né? Era isso que eu também conhecia. O máximo de incrível era comer um seitã do Govinda lá em Porto Alegre, né? E lá em Buenos Aires eu descobri que dava pra fazer queijo, que dava pra fazer molhos, que dava pra fazer coisas sem glúten, né? O que ele fazia? Ele pegava o milho andino, esse milho é branco, entendeu? O que eu tava buscando mesmo. Lá eu tive essa... Conseguiu nesse outro lugar, aprender essas coisas que eu tava buscando. Uma coisa mais... É um científico que a gente tem que se dar conta que é científico, né? Tipo, é um estudo aprofundado. Sim, mas olhar pro alimento mesmo. Como uma coisa mais química, né? Sim. Se eu pego e cozinho esse milho, se eu pego e cozinho com cal esse milho, entendeu? O que eu consigo fazer com ele? Então, sim, que a alquimia é essa que existe a partir desses alimentos. Então, foi aí que eu também tive o boom pra sair da proteína de soja, né? Porque um restaurante vegetariano de proteína de soja não tem como ele se manter, né? Bom, mas é isso. Legal. Daí... Tá. Então, E vamos por aí vai. pular pra gente, depois a gente volta. Conta. Conta aí a tua trajetória agora. A minha trajetória começou muito antes também da Mastig nascer, né? Porque a nossa história as peças vão se encaixando, né? E eu nasci no meio da horta com meu avô, né? A gente tem uma horta ainda ali no Arroio Pelotas. Hoje ele já faleceu faz 20 anos, mas era um lugar que eu vivi toda a minha infância, né? Então, comendo fruta do pé, né? O seu Mário que cuidava de tudo lá, então... Tava sempre lá, né? Pescando, enfim. Então, eu via muito a minha avó cozinhar e o meu avô cozinhar também, né? Ele veio de Portugal, eles competiam quem é que fazia o melhor pão. Então, tem toda uma história muito legal, assim, que na nossa infância acaba ficando, né? Eu quebrava as nozes com ele na porta. Então, essas memórias, assim, eu gosto muito. E eu acho que eu fui me dando conta, né? Que a alimentação era muito importante para mim quando eu conheci a Cissa. Né? Eu até falei para ela isso alguns anos atrás.
Vocês não, a Flávia sabe que a gente já se conhece faz muito tempo, a gente era vizinhas, né, na Colina do Sol. E amigas, enfim. E aí, a Cissa tava nessa vibe toda vegetariana, né, na época. E o teu pai, adolescente. Tu tinha o sabor do grão. E tu tá com quantos agora? Eu tinha 14. 14, eu acho, né? Então, a gente tava sempre juntas. Então, eu peguei essa fase da Cissa fazendo esses alimentos. Então, eu ia muito pra casa da Cissa. E a gente fazia sopas, sucos, era tudo. A gente fazia muitas coisas. Era muita coisa. Então, depois a Cissa foi pra Porto Alegre, eu também ia visitar bastante ela lá. E a gente ia em vários lugares, enfim. Então, ali, eu comecei a ver que essa função da alimentação era muito especial, assim, pra mim. E eu comecei a me alimentar muito bem naquela época. Então, com 15 anos, eu parei de tomar Coca-Cola. O que pra época, né, era todo mundo, que era uma febre. Eu parei, e não, isso aqui não me faz bem. Então, eu fui me dando conta da minha saúde. E naquela mesma época, meu avô tinha falecido há 2 anos. E ele faleceu de diabetes. E é super contraditório, né, porque o meu avô, ele cuidava muito da alimentação, né, vegetais e orgânicos. E ele faleceu de diabetes, ele era bem viciado em doce. Então, assim, todos os dias, muita quantidade, né? Aquela barriguinha dura, né? Que a gente sabe. Então, ali começou um estalo da minha saúde, assim, né? E aí, a Mastig veio depois de um tempo, né? Mas eu digo que a história começa muito antes. Aí, eu lembro que eu estava cursando arquitetura, já tinha entrado, enfim. E já estava um tempo na arquitetura, só que essa função da alimentação sempre me bateu, né? Eu tinha uma colega também, a Carla, que ela tinha uma marca de granola cru, o nome era Cru, que era crudívora. Eu lembro da Carla? Então, não sei se vocês conheciam, São José. Mas que elas moraram nos Estados Unidos, isso, né? Fizeram um curso lá. Mas eu era colega dela na arquitetura, isso daí já era faculdade. Então, existem peças na minha vida que eu fui, sabe, que eu ia observando, né? A Cissa foi meu avô, a Cissa, minha avó, a Carla, eu fui indo. E aí, quando na faculdade eu tava assim, não é isso que eu quero, no 8º semestre, entrando pro TCC. E não é isso que eu quero, eu tava super, né? E aí eu tranquei a faculdade. E aí eu peguei um pouco do Libre, né, da abertura ali do Libre, naquela época, e iniciei um curso de cozinheiro no Senac. Só que eu também estava vegetariano naquela época. E assim, é uma coisa que a gente estava muito na vibe do yoga também, né, e aí eu vi aquelas carnes... uma coisa de filosofia. Exato, de exatamente. Vida, né, de valores que E aí eu não comia as coisas que estavam lá, eu não conseguia cortar uma carne, vinha todo esse processo. Então a Cissa foi muito importante também nesse... para eu passar por isso. Hoje eu como carne, como pouca carne, né? Uma vez na semana, enfim. É pouca, bem pouca, como bastante ovo, enfim. E aí aconteceu essa situação do curso. Eu sou uma pessoa que não terminou o curso também, então temos muitas coisas em comum, eu e a Cissa. Tu não terminou? Não terminei, porque também tinha uma crise existencial rolando. Eu achei que tu tinha terminado. Imagina, não. Tu atuava como arquiteta. Não, a arquitetura... A arquitetura tu terminou, tu não terminou a gastronomia. Não, na verdade, eu tranquei a arquitetura no 8º semestre e eu fiquei 1 ano e meio com ela trancada. Fiz esse curso, culinária. 6 meses de gastronomia e fui morar em Santa Catarina trabalhando em restaurante. Então, eu trabalhei em restaurante, fiquei um período na arquitetura, depois eu voltei e me formei, né? Mas eu fiquei em Santa Catarina trabalhando em restaurante, vivendo, cozinhando, sendo vegetariana, fazendo curso de yoga, Ayurveda. Fiquei nessa vibe um ano, né? E voltei porque bateu aquela sensação de, tô no 8º semestre da arquitetura, preciso terminar, né? Então, voltei, me formei. E aí, entrei naquele mood de diploma, enfim, vamos lá. Fiquei anos trabalhando ali com arquitetura. Fiquei 9 anos trabalhando com arquitetura. Caraca. Me formei em 2016. Então, só que quando eu já estava 3 anos formada, 4, que daí foi em 2019, eu fiquei com a sensação de me falta isso da alimentação. Era um negócio que vinha mais fundo, assim, né? E aí eu... Viu que toca a alma indica o caminho. Tá vendo só? Não, a alimentação pra mim é uma questão muito forte. E aí eu lembrei da época que o pessoal falava muito lá em Santa Catarina no yoga, faz a tua granola, né? É muito boa, porque eu fazia... E eu vou começar com um produto. E aí em 2019 surgiu a Mastig, né? E aí eu pensei no nome, né? Registrei no NPI, fui fazendo uma organização, pensei que eu queria em vidro, né? Essa questão de sustentabilidade, enfim. E aí, nasceu a Mastig, o boca a boca foi rolando. Comecei a vender para pessoa física, depois eu já fiz os rótulos mais organizados, tabela nutricional.
E comecei a vender em pontos de venda, né? Vendi em Porto Alegre, Rio Grande. Tinha alguns aqui, tinha uns 12 aqui em Pelotas, alguns espalhados, assim, né? Uns 12 só. Não. E Um aí... monte. É bastante. E aí deu um boom, assim, e depois veio a pandemia. E aí, aquelas questões de pandemia, né? Ninguém sabia, enfim. Quem sou eu? Nossa, mais uma crise, né? E aí Eu sou mais forte que eu. E aí eu meio que voltei pra arquitetura, né? Eu nunca deixei a arquitetura de lado, eu segui em paralelo, assim, mas eu nunca me atirei na Mastig de cara. E aí, passou a pandemia, segui com a Mastig Arquitetura, passaram alguns anos, a Mastig sempre, né, vendendo assim, não me atirando mesmo naquilo, só que daí na minha gravidez, né, eu sou mãe, o João tem 3 anos agora, na minha gravidez eu pensei, não, agora eu vou me atirar total na Mastig, né, foi isso, aí faz 10 meses que eu abri a Mastig, o espaço físico, e daí tem um cardápio maior, tem outros produtos, né, então é mais ou menos por aí, bem resumido, né, mas é mais ou menos isso, é uma história de vida, assim, né, essa função da alimentação, não é só abrir por, um negócio que a gente quer lucro, enfim, mas é legal quando essas coisas vêm de dentro mais forte, né, eu acho que eu e a Cissa, a gente tem um pouco isso, assim, né, de formas diferentes. Não é um plano, assim, eu quero botar um negócio, o que tem aqui de mercado, que nicho existe, que eu posso explorar, e aí eu monto um projeto para entrar num nicho. Não é isso, né, é aquela bolha interna que já tem o mercado e que daqui a pouco tem a coragem de, né, fazer nascer aquele troço. Eu te pergunto, bom, veio de Buenos Aires, trabalhou em Porto Alegre e abriu aqui. Há mais de 10 anos, tá? Sim, foi em janeiro de 2015 o Libre abriu. Legal. 15 de janeiro de 2015. Então, a gente tá falando de 10 anos atrás que não tinha uma cultura tão grande, eu não sei se ainda tem, de veganos vegetarianos em Pelotas, né? Mas como foi abrir já tinha uma onda, né? Que tinha, né? A Teia, que ainda existe, tinha o Eco, né? Já, em 2015 tinha o Eco, sim. Tinha o Eco. Como foi naquele momento? Que desafios tiveram para abrir um restaurante vegetariano, né? De percepção de mercado. E o que ainda existe e o que não existe mais, assim, nesse percurso? É que a coisa interessante, assim... O Libre abriu em janeiro de 2015, né? E tinha o mercado vegano? Tinha o mercado vegano, né? Essa é uma pergunta. E... Porque pra mim eu não abri em janeiro. Tipo... Eu quase posso dizer assim... Eu era uma pessoa sem noção? Pode ser que sim, entendeu? Me importava que eu era sem noção? Não. Então eu acho que é mais nessa ideia. Eu estava abrindo o Libre... Não sei, eu tava continuando a minha vida, né? Então, eu acho que é mais a ver com isso. Eu estava vivendo, né? Pode parecer romântico, né? Essa ideia. Claro que a gente precisava de dinheiro. Mas eu nunca pensei, e eu acho que o Arthur também não, que não ia dar certo, entendeu? Porque já dava certo. Já tinha dado certo, entendeu? Eu já estava viva, eu já era vegana há muitos anos, o Arthur já era vegano comigo. A gente tinha o nosso... E o Arthur já era vegano quando vocês se conheceram? Não, né? Então... Eu lembro disso. Sim, claro. O Arthur, ele já era formado em gastronomia quando a gente se conheceu. E também tem essas diferenças, que é o que equilibra também, né? O Libre, o que pode ter equilibrado o Libre por muitos anos. O homem e a mulher, né? Esses papéis da sociedade. Quando ele fez gastronomia... Ele não tinha nenhum problema existencial em relação a comer carne. E o Arthur, ele vinha de uma família que caçava, né? O avô dele caçava. O Arthur caçava quando ele era adolescente, entendeu? Mas ele sempre foi muito aberto. Ele é uma pessoa muito inteligente que conseguiu entender a lógica do veganismo, né? Quando ele me conheceu, eu era vegana, né? Eu era vegana, trabalhava com comida vegana em Porto Alegre. E ele conseguiu entender a lógica. Ele já tinha tentado ser vegetariano com os amigos que eles faziam URGS lá em Porto Alegre. Eles moravam ali pertinho. O Arthur, depois, ele se formou em gastronomia e fez agronomia. Já era bicho grilo. E não foi por algum acaso, né? Ninguém se junta com alguém por tanto tempo se for muito diferente. E então, ele já tinha tentado ser vegetariano, mas não era, né? Então, foi só aquele pontapé. Quando ele me conheceu, eu nem tentei convencer ele. E uma coisa que ele me falou foi isso, assim, tipo, se eu não for vegano,
a gente não vai conseguir ter um relacionamento duradouro. E eu parei pra analisar isso, é verdadeiro, entendeu? Não tem como tu morar com uma pessoa, se tu é vegana, e ela colocar um pedaço de carne e uma manteiga dentro da geladeira, e todos os dias eu abrir aquela geladeira e eu não vou... Mas aí eu acho que não é pelo alimento. Eu acho pelo que é respeito. pelos valores isso. compatíveis. Isso que eu digo. Eu Tá? acho que é isso, entendeu? Assim como Claro. daqui a pouco, sei lá... Sim, a ética da família. Isso. Questão política. Isso. É difícil tu conviver com Claro. alguém que tem um pensamento muito contrário Sim. do teu. Sim, Né? também isso. Uma pessoa que ama, quer sair pra noite todos os dias beber e a outra que quer acordar e fazer yoga. É difícil. Não tem como. Porque são princípios e filosofias de vida e valores que não são compatíveis, né? Sim, por um instante a gente romantiza, né? Ou quando a gente é jovem, ele é assim, ou ela é assim, e tá tudo certo, a gente vai se respeitar. Entendeu? Chega uma hora que não tem como... Claro que tem como se respeitar, mas longe. Tipo, né? Cada um com seu É espaço. difícil conversa. Mas quando tu vai usar o mesmo espaço, a mesma geladeira, a mesma cama, o mesmo banheiro, ou tu vai ser os dois veganos, ou não, entendeu? Ou uma hora vai acabar, né? Então, pra ele fez lógica virar vegano e entrar nesse meu caminho aí. E foi ótimo pra mim também, porque isso ele tinha todas as técnicas, entendeu? Ele tinha a segurança masculina, né? Ele andava de bicicleta. E também eu também tinha um pré-requisito. Eu tava solteira na época e eu trabalhava no Bonobo, né? Que era um coletivo incrível, que mudou minha vida também. E eu gostava de ir na feira orgânica lá em Porto Alegre. E era todo sábado de manhã. Então eu trabalhava no Bonobo e tinha que acordar cedo pra ir na feira, né? E eu ia na feira de bicicleta. Ou às vezes eu ia na feira carregando meu carrinho de feira, tipo... E é isso, eu me reinventava, mas da maneira que eu achava interessante, bonito, né? Das coisas que eu admirava. Eu realmente sou muito idealista e mais jovem eu era ainda mais idealista, né? Então, eu procurava alguém que tivesse a vontade de se acordar sábado de manhã cedo e ir para a feira. E era um pré-requisito, né? Mesmo que eu não dissesse, era um pré-requisito. E aí o Arthur era essa pessoa que também já vinha de uma família, que mesmo comendo carne, eles cuidavam da alimentação, também iam na feira. Então, o Arthur me acompanhou Preencheu na os feira. pré-requisitos. É isso. Sem a gente se dar conta. Então, teve um dia que eu tava trabalhando no Bonobo, a gente foi na feira, a gente voltou, ele ficou no meu apartamento, que eu morava num apartamento térreo pra ter um pátiozinho. Quando eu cheguei em casa, ele tinha arrumado a feira e ele tinha comprado um regador e comprado umas mudas de berinjela e abobrinha e tinha resolvido tinha resolvido grande parte do meu pátiozinho que eu tava tentando arrumar com bastante dificuldade. Eu pensei, nossa, a pessoa me comprou um regador de presente, entendeu? Então, eu acho que é isso. Tem muito em comum, né? Tá. E aí, depois, quais foram as dificuldades que vocês tiveram aí de montar um negócio? Então, a gente não teve. Não teve? É isso, é meio bizarro, entendeu? Eu dizer, eu não tive dificuldade, mas entendeu? Eu acho que justamente por eu estar vivendo, pode ser que as dificuldades eu não enxergava como dificuldades, entendeu? E a outra coisa que eu tava dizendo, eu era filha do Sabor do Grão, eu já tinha trabalhado numa empresa desde os meus 7 anos, entendeu? Tipo, o que acontece numa empresa, eu já sei desde criança. Então, pode ser que aquilo não era uma dificuldade, era só um era normal, era um natural. processo, entendeu? Quando a gente Sim, era mais um passo da mesma estrada. É isso que eu digo, quando a gente abriu o Libre, as pessoas já me conheciam, já colocavam fé no meu trabalho, né? Tipo, vou lá no Libre. Chegou lá no Libre, a comida era boa, a pessoa voltou. Então, o Libre sempre deu certo. Apesar de ser vegano, e é isso que eu te digo, tinha mercado pro veganismo na época? Não sei. Tinha depois de 5 anos? Não sei. Tem agora? Também não sei. Acho que não. Porque não é isso que as pessoas estão procurando quando elas vão no Libre, entendeu? Elas estão procurando uma comida boa, uma conversa boa, um lugar que acolhe, porque o Libre não é um lugar, não é um galpão, entendeu? O Libre é uma casa. E é a minha casa, e a casa do Arthur, e agora é a casa das minhas filhas. Então, tem mais a ver com isso do que o veganismo em si. O veganismo é um negócio que eu tenho pra mim, como a minha ética. E as pessoas, quando vão lá como o Arthur, entendem e acolhem, né? Perfeito. Pelo menos no momento que elas E estão. agora o Libre tem uma atendente muito especial. É?
É a A Carmela. Carmela. Carmela atende nas mesas, Ah. ela limpa as mesas, ela serve. Ela tem quantos anos? 6? Tem 7. 7. Fez 7 agora. E aí tu vai perguntar pra Carmela, daqui a 20 anos, qual foi a dificuldade dela de abrir um negócio? E aí tu entra no Libre, na porta do Libre tem um desenho das crianças colada pelo lado de fora. Ah, que legal. É isso, que é uma legal. galeria Amor, de arte familiar. É uma extensão da infantil. casa, É. né? É isso, é Que é o isso. que traz dentro da história de vocês ali, né? De gastronomia, de comida, que é dentro de casa, né? Isso. E pra ti, assim, como é que foi esse processo de abrir esse negócio aí? Que não veio... Não Né, veio, não não tinha veio. Já teve mais um plano de Não, negócio. é. que Teu aquela avô ali é tinha virginiana, horta. ó. Aquela Não. virginiana tem plano de negócio. Eu não vou ser crianciça porque não foi e não tá sendo fácil, né? Não vou romantizar porque eu fiquei muito apegada a essa questão da minha formação também. Ai, como é que eu vou abrir um espaço, né, de alimentação? Não tem nada a ver com a minha formação, como é que eu vou me preparar para isso? Então teve todo um processo, apesar de eu ter esse lado, né, da saúde, gostar muito do estilo de vida, de me alimentar bem, enfim. Foi todo um processo para eu tomar coragem, né? Porque não é fácil a gente abrir um negócio, né, Alan? A gente conversa muito sobre isso quando tu vai lá fazer as fotos, Aham. enfim. E desde que eu abri, eu tô tendo muitas experiências que me chocam e que eu penso, não é isso que tem que acontecer para eu aprender, porque só na prática a gente aprende muita coisa, né? É. Mas eu acho que das dificuldades, assim, nossa, eu acho que hoje em dia abrir negócio tu precisa saber muito bem, né, o que tu quer para tu comunicar isso e atingir as pessoas, porque a gente tem muita concorrência hoje. Uhum. Então, eu acho que essa é uma questão, né? Tu saber muito bem o que tu quer pro teu negócio e como comunicar. Outra questão é equilibrar maternidade e empreender. E eu sou solteira, então, apesar de ter guarda compartilhada, a minha cabeça não para, né? Ou é no negócio ou é no filho. Então, equilibrar isso é muito difícil e eu tô aprendendo agora. E eu acho que outra questão é tu equilibrar a questão de não perder os teus valores dentro do negócio, né? Por causa do lucro, por causa do, né? Enfim, agora essa questão das escalas, por exemplo, escala 5x2, como é que a gente faz fechar essa conta, né? Um negócio novo. Ou as embalagens, embalagem que é sustentável é cara, como é que a gente faz? Então, eu penso muito nessas questões e para mim é o mais difícil de equilibrar. E uma quarta, na indústria mesmo, na alimentação, eu acho que é a gente mas a gente bate de frente com uma indústria muito forte dos ultraprocessados, né? Que é muito barato, né? Ultraprocessado é barato. Então, as crianças comem bala, comem isso, comem aquilo. E um produto que tem muita qualidade tem um valor agregado, né? Então, para tu fazer essa conta fechar, não é fácil, assim, né? A gente tem que estar muito inteira ali no negócio e analisando e fazendo processo e aqui e ali. Então, assim, muitas dificuldades, mas eu acho que essa é a graça da vida, né? Uhum. Foi a frase que eu falei, né? Viver é estar disposto a perder certezas. A gente não tem essa certeza, mas a gente tem que ir, né? Porque a gente acredita naquilo e vai construindo, né? Conforme tu caminha, tu constrói. Porque assim, ó, na verdade, quando a gente abre um negócio, a gente tem alguma coisa que a gente enxerga, né? É isso. Eu enxergo que já deu certo. Eu enxergo que eu quero tal público. Eu acho que as pessoas vão chegar aqui e vão ficar dessa e dessa forma. E, na verdade, como disse um outro convidado nosso, né? O dia a dia mata o planejamento na primeira mordida, né? Totalmente. Então, tudo aquilo que tu planejou, quando tu abre a porta, é outra realidade. É. Porque tu achou que ia entrar um monte de gente vegana e tu te dá conta que existe um mercado de pessoas, né, que tem uma alimentação... Que buscam não um estilo, saudável, mas um estilo e não necessariamente... Eu como coisas veganas. Exatamente, que vegetarianas, é isso aí. optam por Exato. um tipo de alimentação independente dela ser vegana ou não. Né? Então, eu acho que... E o próprio negócio acaba moldando... Quer dizer, os clientes moldam o negócio, né? Uhum. Pode ser que a gente não pode ir contra os nossos valores, e eu concordo plenamente. O que a gente acredita, o que a gente quer entregar para os nossos clientes é sabor, é qualidade, é memória, é afeto. E aí, algumas coisas tu vai moldar, mas outras tu não vai abrir mão de uma embalagem sustentável, de X, Y, Z, da agricultura familiar, de ter os contatos, né, com
com a rede de fornecedores locais. Então, isso é muito, muito importante, sim. O que são os carros-chefes de vocês hoje, em cada lugar? Assim, né? Lá no Libre. Então, que assim... Desculpa, pessoal, mas eu posso tentar... Eu nem vou tentar desconstruir, porque eu não acredito, no fim das contas, nisso. Quando eu abro a porta, todo o planejamento vai pro ralo, entendeu? Na minha experiência, por isso que eu digo, eu já tenho muita experiência. Então, assim, eu não faço um grande planejamento e quando eu abro a porta, vem várias coisas e as coisas, elas são diferentes, mas eu já sei, quando eu vejo a tal pessoa, o que vai acontecer, entendeu? Mas eu acho que também faz muito, porque o meu negócio é um negócio extremamente familiar, extremamente pequeno, e sou eu que tô ali. Porque quando o Libre não abre, porque eu não tô, e quando eu não tô, o Libre não abre. E a mesma coisa do Arthur. Então, assim, eu sei o que as pessoas querem, e eu sei que eu quero, e eu faço essa gangorra, entendeu? Então, assim, ó, o que a pessoa quer, às vezes ela não sabe, às vezes ela te fala uma coisa, e ela nem se dá conta do que ela tá te falando. E às vezes é um absurdo, entendeu? E tu não pode escutar, ou tu pode escutar e rir dentro de ti, tu não vai rir na cara da pessoa. Porque no mesmo dia acontece da pessoa me falar que eu sou muito elitista e que o meu almoço é muito caro. E no mesmo dia, uma pessoa vir falar, nossa, que barato, tu fez a conta certa. Como que eu vou escutar e levar isso a sério e mudar tudo que eu estou fazendo, entendeu? Então, eu acho que um pouco da experiência de vida, assim, não só do negócio, mas de assim, ó, escuta um pouco, dá uma filtrada, né? Não mas faz aí vem da tantos segurança, planos. eu acho que da segurança, não fazer né? tantos planos, assim, ó. Tudo que eu tenho pra vender lá é o meu carro-chefe. E são muitas coisas que eu digo assim, ó. Pensa aqui que eu tenho uma focaccia, tenho um bolinho de gotas de chocolate com açúcar e com trigo, tenho uma rosquinha de cacau sem trigo, né? E tudo é vegano, mas tenho com trigo, entendeu? Tipo, as coisas todas vendem muito bem. E tem os almoços. Os almoços e os bolos. E tudo foi inventado por mim. Os cafés é a pior parte, mas... ninguém chegou e me pediu nada disso, entendeu? A pior parte no sentido do fezes, tá? Não, café. Por causa do café é ótimo. Aí ela diz, são 2 cafés, e eu fico pensando que é uma palavra que talvez não funcione tão bem. Mas eu adoro os bolos, os cafés, os almoços. Então, tu chegou pra pagar, são 2 almoços? O Arthur fica muito bravo comigo, 3 mas cafés. eu acho divertidíssimo. E eu acho que isso é um pouco de humor, entendeu? Isso é humor, entendeu? E também, já começa a ver, já vai pro falando brasileiro, né, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala, eu falo correto, mas o que é o correto, né? A língua, ela vai mudando. Bom, mas não é disso que a gente tá falando. Mas o que eu tava dizendo é isso, assim... tem uma variedade tanto de doces quanto e buffet. E o meu carro-chefe é tudo. Porque quando tu vai almoçar, tu gosta do almoço. Daí tu vai receber o pãozinho na entrada, que é o pãozinho... O que é o pãozinho do couvert do Libre? É o pãozinho que sobrou, entendeu? O pãozinho que sobrou ontem, eu te sirvo hoje com a pastinha e é uma delícia. Aí tu pensa, nossa, que delícia esse pãozinho. Vou querer levar esse pãozinho. Aí o pãozinho de hoje não saiu do forno, a focaccia que tu comeu, mas saiu o pão de grãos. Daí tu vai levar o pão de grãos. Aí tu, tu tem a pastinha? Eu tenho a pastinha. Só tenho 100 gramas da pastinha, então eu vou levar o requeijão. E aí, a minha filha que comeu um doce, mas ela não tá comendo açúcar. Aí eu tenho o bolinho sem açúcar pra tua filha, e aí eu tenho a torta de limão pro teu marido. Entendeu? E eu acho que... é isso, entendeu? O carro-chefe do Libre é... Tudo isso, entendeu? E essas... o não cardápio também, né? O Libre não tem um cardápio fixo do almoço. Ele muda todos os dias. E a gente anuncia no dia anterior nos stories. E aí a pessoa vai. Tem gente que olha. Sim, e é o prato do dia. Legal. E é isso que eu te digo. A pessoa quer aquilo. Não quer. A pessoa sabe se ela quer, ela não sabe. Entendeu? Eu digo, tipo... A pessoa só tem que estar disponível e aberta pra receber aquilo, como se ela tivesse chegado na casa da avó dela. Quando chega na casa da tua avó, tu perguntou, e aí, vó, o que tem pra comer hoje? Sim, só vai se tu gostar. Isso, tu vai comer. E tu sabe que a tua avó vai fazer uma comida boa e vai ser muito bom. E sempre vocês foram, assim, o cardápio sempre. Do dia, bem sazonal, assim, trabalhando com... E é justamente assim, ó, quando tu tem um prato, tu foca naquele prato, entendeu? Não tô menosprezando o trabalho de ninguém. Mas, não, assim, uma escolha. É isso. É uma escolha. Mas, assim, tipo, eu digo assim, quando tem um monte de opção, pode ser que ninguém conseguiu olhar pra aquele monte de opção
com tanta... Não, e um processo, isso. um processo que pra vocês é mais viável. É isso. Né? Não, mas eu Também. digo assim que além do processo ser viável, é cuidado, entendeu? Se eu vou fazer uma sopa, um arroz, um estrogonofe, uma batata, o foco de quem está fazendo esse preparo é pra isso, né? Então, isso também é a qualidade do produto, né? Tipo, hoje olhamos para essa comida e essa comida foi executada desta maneira. Sim. Quando tu tem muitas coisas, às vezes a execução daquela nunca vai ser tudo muito bom, vai ser tudo ok, né? E no livro, às vezes, as pessoas Sim, falam... ou então tu vai precisar de uma estrutura muito maior. Ou a pessoa fala assim, ou uma sobra maior. não tem prato principal. Muita gente me fala, ai, o que eu gosto daqui que não tem... Tipo, eu vim aqui porque eu ia comer, sei lá, risoto. Mas aí tinha as almôndegas e eu adorei as almôndegas. Aí tinha o creminho, eu amei o creminho, mas aí eu comi a salada. Tava uma delícia. Eu não consegui escolher o que eu gostei mais. Isso é muito legal, né? Legal. E eu acho que é por isso que o Libre funciona. Porque a pessoa me fala, eu fico feliz, a gente fica feliz. E aí a gente consegue E eu continuar acho que nisso. tem uma lógica de sustentabilidade também, que eu acho interessante. Porque, por exemplo, quando tu termina de comer, tem os congelados, Sim. né? Então, Sim. eu vou lá, posso levar o falafel. Isso é legal. Que, obviamente, né? Tinha falafel, sobrou falafel, bem isso. congelou o falafel. E no outro dia eu vou levar o falafel. É bem isso, a gente tem feito Porque mais, que diferença faz Uhum. tu fazer pra congelar ou tu fazer e sobrar e tu congelar nenhuma? E bota a venda Né? também, Mas aquilo ali Mas segue, isso era daí tu uma leva demanda. feijoadinha Uhum. congelada. Era uma Já pediam demanda. pra vocês? O pessoal pedia muito, não tem comida congelada, a gente não tem tempo, a gente não consegue fazer. Uhum. E aí tá, e o que aconteceu? Sim, aumenta O Arthur a produção. nunca gostou dos congelados, porque a comida tem que ser fresca, blá, blá, blá. Aí minha amiga Bruna ficou trabalhando com a gente um tempo. O que ela fazia? Ela levava o que sobrava pra casa dela e fazia banquetes, convidava amigos. E ela falava, peguei um não sei o que congelado, e ela... E eu falei, Arthur... Sim, estamos perdendo As uma... pessoas pedem, às vezes a pessoa fala assim, se sobrar nhoque, tu pode guardar um Mas nhoque aí pra tu mim. viu como tem sempre um espaço Claro. pra ver qual é Mas a demanda não pode ficar da pessoa. não precisa ficar Rígido. fixo. Isso, Exato. porque assim, E ó, Sim. e eu consigo, tipo, eu não tenho um cardápio de congelados. Assim, Eu tenho Não. um tu congelado. vai lá ver o que tem. Isso. e Então leva é o que isso, tem. é tudo meio. Não tem promessas. É Uhum. isso. Tipo, Sim. tem um congelado? Tem. Vamos ver o que temos. Sim, Mas tem, entendeu? E é o que a gente tem. Então, a gente tem feito a mais. entendi. Entendeu? A gente precisa de 3 quilos pro almoço de hoje de feijão. Então vamos botar 4, entendeu? E aí a gente foi fazendo essa mudança. Legal. E lá, vocês são vários carro-chefes? Ou tem algum carro-chefe? Carro-chefe é a granola, Granola. né? A granola é carro-chefe total desde o início. As pessoas ficaram muito felizes quando eu abria, né, o espaço físico, porque disseram, não, a granola vai voltar. Então, granola tradicional, de cacau, a salgada. O Caetano come a granola como se não houvesse amanhã. Um pote de lá dura... Se Se deixar o Caetano, Não Dura dura. 4 dias. Não Uma dura. granola em Não casa. dura, tu Trouxe pra começa. vocês. 4 aí- dias é bastante para um pacote. É. Mas o Caetano tem 3 anos. Sim. Eu tenho uma amiga que a dela dura uma semana, às vezes até mais, Santa Catarina. E eu penso, como? Ela bota bem pouquinho, assim. Aham. Morando lá, ela diz, eu não tenho sempre, enfim. Mas, enfim, esses são, a granola é o carro-chefe. E agora a gente tá entrando, eu iniciei com um cardápio, né? E eu gosto de falar, assim, que a Mastig é um organismo vivo, né? Até conversei isso com a Flávia há pouco tempo, com o Alan. O ponto, e as pessoas estão me dizendo muito, né? O que querem. Claro que eu vou seguir sempre nessa linha, mais saudável, enfim. Só que as pessoas começaram a pedir muito a questão dos lanches, de tardezinha, depois da aula, das crianças, na volta, né? Porque fica lá na ida pro Laranjal. Então eu comecei a ver, e aí entra essa parte do negócio, que eu acho que a gente não pode ser rígida, né? Daí tu começa a ver, bom, eu também não queria congelado, né? Porque eu acredito muito nessa questão do fresco, eu trabalho com orgânicos lá, só que quando tu tem um negócio novo, né? Que não tem, quantos anos vocês têm? Muda tudo, sabe? E aí que entra, eu acho, as dificuldades, mas que tu tem que ver como um potencial, né? Então, estão me pedindo isso, eu tô numa localização que a direção é pra lá, o horário é esse. Não, e eu acho que outra coisa, assim, vou te interromper. Mas assim, ó, isso que estão me pedindo bate com o que eu certeza. quero fazer? Sim. Né? Porque se eu for lá e dizer assim, eu queria uma coxinha frita. Não, as pessoas me Entendesse pedem... pra pegar na volta. É, Não, aí não vou fazer. Isso eu Exato. não vou fazer e não vou te oferecer. exato. Né? É, então, não. acho que também Não, que daí- estar aberto, mas sem perder A essência, essência, né, do né? negócio. É isso que eu tenho feito. Então, eu vejo que a Mastig já tá eu tô trocando pneu com o carro andando. É isso que eu digo, né? Porque
Eu iniciei com um cardápio, já mudei algumas coisas, então eu tô focando bastante nos lanches, né? Essas empanadas estão saindo bastante também. Os Uma bolos delícia. que a gente adoça com a fruta também, com Uhum. banana, com tâmara, né? Saem bastante, então... No esse inverno tem as sopas agora, as né? sopas, né? Então agora eu tô desenvolvendo uma linha de embalagens, né? Porque eu também não iniciei assim com isso pronto, né? Então eu acho que esse é o desafio, né? De tu tá no dia a dia ali fazendo, mas esses são os carros-chefes, assim, e a gente quer estar em outros pontos de venda também, né? Que nem eu sempre tive a granola nos pontos de venda, né? Então agora, além de colocar as granolas em outros pontos de venda da cidade, eu quero ter outros produtos também. Isso é legal, né? Que tu espalha a marca para outros pontos. Exato. Porque aí, se a pessoa quer conhecer, né? Ela pode ir no teu espaço, ou ela pode levar perto da casa dela, né? Então, espalha um pouco a marca. Como funciona para vocês em termos de comunicação? Como vocês se comunicam, né? A Cissa já deu para perceber que os stories utiliza, né, bastante. Mas, Jéssica, vamos começar contigo. Como que funciona a comunicação para ti? Como que tu comunica um pouco dessa Esse tua história? fortalecimento de marca. Exatamente, né? A questão da alimentação, né? Saudável, que a Mastiga é isso, é uma alimentação saudável. A comunicação da Mastiga iniciou mais focada, assim, em fotos, né? A palavra é uma coisa que eu uso bastante ali, mas eu comecei a ver que isso também, que os stories precisavam ser mais ativos, né? Então, ali eu comecei a falar mais ali e eu tô nessa transição da Mastiga também, né? Por ver que o meu produto tá mudando um pouco, né? Eu iniciei com alguns produtos, agora eu tô fazendo outros. Então, eu tô nessa transição na comunicação também, né? Então, eu acho que é importante a gente até falar disso, assim, nos desafios e quando tu abre um negócio, a gente acha que vai ser uma coisa, né? Agendei fotos com o Alan, né? Agora há pouco tempo. Foi e eu falei... fevereiro. A gente fez duas sessões duas e tem uma terceira. E eu pensei, não, vamos esperar para essa nova fase da Mastiga que tá iniciando. Então, eu acho que a comunicação... tem muito isso ali, mas eu acho que tem muito antes da gente cuidar dos bastidores. Porque se tu não cuida dos bastidores, que eu acho que e não é o meu caso, porque eu tô cuidando bastante, tu não consegue externar isso da melhor forma. Porque a gente tem que ter esse cuidado, né? Daqui a pouco tu diz que tu tem almoço e tu não tem almoço, né? Ou, enfim, tem que saber... horário de funcionamento. Exatamente. Começa um horário, aí começa a esfriar, tu vai ter que fechar um pouco antes, porque não tem movimento, não tem por que tu ficar ali, tu é mãe também. Exatamente. E aí, se tu comunica de um jeito, aí a pessoa vai lá, gera uma expectativa errada. Exatamente. Expectativa negativa, né? Então eu acho que tu tem que cuidar muito. Eu tenho cuidado desse processo dos bastidores, até pra colocar mais o que a Mastiga é nessa fase, assim, que eu não imaginava que ela ia ser, assim, sabe? Do PEG leve. Eu não tava preparada pra isso. Mas eu acho que isso é importante, porque os desafios vêm e a gente tem que lidar com eles, né? E eu acho que muitas vezes até o próprio ponto, né? Tu estava falando, porque, por exemplo, a Jéssica tá num lugar que é passada, né? E a Cissa tá num lugar onde central. As pessoas estão... Tá central, caminhando. Eu vou sair pra almoçar e eu não vou até em casa, então eu vou num lugar perto, né? Eu digo, quando eu venho almoço, quando eu tô no centro, eu aproveito e almoço. Aí eu não sei o que me perguntaram esse dia, tu nunca foi em tal lugar? Não, porque sempre que eu tô no centro, ou eu como na Teia ou eu como no Libre. Porque eu amo as comidas e eu venho muito pouco pro centro. Então, quando eu venho, é nesses lugares. Eu não vou perder a possibilidade, entende? Nesses lugares, quando eu tô no centro, já que eu nunca tô. Sabe que uma das coisas... Bom, eu trabalho com gastronomia há 14 anos, né? Com foto e com vídeo. E é isso, né? A experiência vai te dando alguns... E principalmente da questão da escuta, né? E uma das coisas que eu entendi da gastronomia é que conforme a sazonalidade, conforme a temporada e conforme o próprio negócio vai dizendo o que a gente tem que fazer, né? Eu sinto que algumas mudanças a gente vai entendendo conforme a demanda que a gente vai buscar. E quando a gente começou o processo ali de fotos e vídeos lá com a Mastiga, uma das coisas que a gente entendeu foi que a gente precisa de tempo para amadurecer questões internas antes de a gente botar para rua. E não é uma das coisas que a gente fala em termos de comunicação, não é uma ciência exata. Então a gente pode comunicar, dá muito certo e dá muito errado, e a gente, no meio do caminho, ajusta a comunicação e vai para melhor, né? Mas a nossa ideia era em 4 meses finalizar. A gente tá indo pro 6º mês, a gente fez 2 e tem mais uma sessão. Por quê?
Não adianta a gente precipitar e vamos fazer porque eu preciso ter foto. Calma. A gente tem que entender o negócio. Pô, esse cardápio é bem isso. Eu não sei se eu vou... Então espera. Não faz foto agora. Se tu vai fazer um cardápio, tá querendo mudar, espera um pouco, vamos comunicar de um outro jeito, vamos comunicar outras coisas. Fecha de fato esse cardápio para que aí então a gente consiga seguir o caminho de, bom, vamos bater nesse cardápio? Então vamos com tudo, vamos com os 2 pés, né? Como eu digo. Mas ter essa noção, né? Essa percepção de que vamos esperar um pouco, a gente organizar os bastidores para depois comunicar, né? Comunicar com os bastidores não muito bem organizados. E eu não digo nem os processos, porque se parar para organizar processo por processo, ficha técnica por ficha técnica, às vezes tu vai ficar tão sufocado e não vai vender. E tu precisa vender pro negócio andar, né? Mas é importante que essa questão da comunicação vai do jeito que dá, vamos melhorando na questão de posicionamento de câmera, de entender a luz, vai fazendo por conta, depois eu chego pra somar, né? Então isso é uma das coisas legais de entender de negócio de gastronomia, que nem sempre é a hora que, tipo, eu preciso foto agora, mas realmente tu precisa? Será que, quem sabe a gente trabalha numa campanha da granola? Vamos bater um pouco mais da granola e depois a gente fala dos cardápios, né? Dos negócios de gastronomia tem que Porque entender. são vivos, né? Eu Sim. até me lembrei aqui do Otávio, né? Falando que as pessoas chegam, o Otávio é arquiteto, o Otávio Rienk, falando de um projeto de uma casa. Então a gente não tá falando de um negócio que eu posso mudar, o que eu vou comprar e a receita daqui a uma semana. A gente tá falando de um projeto de uma casa. Né? E ele disse, as pessoas chegam querendo a casa para a vida. E, na verdade, daqui a 3 meses, o teu plano de vida vai ser outro. Vai ser outro. Então, eu não tenho como fazer uma casa pro resto da vida da pessoa, porque a pessoa vai mudar. Daqui a uma semana ela é outra. Não, e ela já tem outra total. Perspectiva da vida dela. Então, se a gente já é assim... Perfeito, Mas é que isso a gente só se dá conta quando a gente amadurece. Claro. Eu vou dizer, a minha casa, essa casa que a gente tava falando, que é uma palafita, tem muito a ver com isso. Quando a gente abriu o Libre, a gente construiu a casa em 2016, essa palafita. Acho que foi em 2016. E aí a Ivete, que é uma senhora que era nossa cliente, ela é nossa cliente, falou, ai, minha filha, parabéns, fico muito feliz. A minha primeira casa, quando eu casei, também foi uma casa de madeira, eu fui muito feliz lá na... E ela deu a entender que eu não ia morar para sempre naquela casa. Que pra ti era pra sempre. E eu fiquei... Eu entendi que ela foi super... tava feliz por mim, mas eu fiquei ofendida, entendeu? Eu pensei, do que ela tá falando? A minha casa. A minha casa é maravilhosa. incrível. Não, na época, a minha casa, né, quando a gente construiu a casa, era com banheiro seco. A gente só fez um banheiro quando a Carmela nasceu. E isso feriu muito e profundamente todo meu... Os valores. Todos os meus valores. Meus ideais. Imagina que eu pensei que em 2016 que eu ia morar naquela palafita com banheiro seco. Imagina que loucura. E é isso, como que um negócio vai ser fixo, como que a casa vai ser fixa. A gente não é fixo. A gente. Então, é isso. E, na tá verdade, tudo certo, né? E eu acho que também tem isso, né? Eu acho que tem planos. A gente tem que ter planos, né? A gente tem que ter sonhos. Mas a gente também tem que saber ser maleável. Se adaptar. Sabe o que eu tava falando hoje? Eu não entendo nada de futebol e eu não gosto de futebol, tá? Eu mal assisto, eu faço crochê enquanto eu assisto a Copa do Mundo, porque eu não tenho paciência de ficar olhando aquele monte de abobado correndo atrás de uma bola e não conseguindo, porque eu fico assim, eu fazia. Óbvio que eu não faria, né? E hoje na academia, obviamente, todo mundo chateado, enfim. E eu disse assim, eu não entendo nada de futebol, eu não gosto de futebol, né? Eu estou falando de um lugar que é completamente aleatório, mas eu vou dizer pra vocês o que eu acho do futebol. Que tá engessado, que tá técnico demais. Manda um artista pintar um quadro usando uma técnica. Manda o artista pintar o quadro usando a alma. Que resultado tu tem? Um Pelé não fazia o que ele fazia porque alguém disse pra ele andar 3 passos para a esquerda. Entende? Então, eu acho que às vezes a gente perde, eu acho que o planejamento e a técnica... É que agora tudo é né? empresa, né? A seleção brasileira... Tudo demais. É uma tudo bem empresa, ser né? empresa. Não é a Tudo nossa bem, seleção brasileira. Tudo bem ser Mas é que empresa. quando Cadê é a rígido, ginga? é que é rígido. Cadê a malemolência? Cadê o borogodó? Sim. Entende? Mas é isso, é não, só não uma tem, coisa. porque tu vê os caras comentam, olha aqui, o esquema 4x3, sei lá, pô, deleta o esquema. Diz pra eles assim, façam o que vocês nasceram pra fazer. Eu acho que a gente ia ganhar Mas mais aí do que essa a gente... empresa
nos dias de hoje não permite isso, né? É isso que eu tô Manda uma dizendo. escritora. Essa instituição. É isso, não eu dava existe aula, mais eu isso, dava né? aula de redação. E, obviamente, tu tem que escrever a partir de técnicas. Mas se tu começar um texto pensando na quantidade de linhas, de parágrafos, tu não consegue escrever. Primeiro tu vomita aquilo e depois tu bota dentro da técnica. Não dá pra tu botar a técnica primeiro. Né? Então, é isso. Também não dá pra botar a técnica de um negócio na frente do negócio. O negócio precisa de uma técnica, precisa de um planejamento, precisa ser viável, precisa de retorno financeiro. A vida precisa, né? Por mais idealistas que a gente seja, e eu sou... Hoje eu tava falando com uma prima minha e disse assim, ó, não basta. O amor não basta. Entendeu? Não adianta tu amar o que tu faz. Tu precisa viver do que tu faz. Entende? Ou esse amor vira dinheiro... Ou não dá, eu não vou viver do amor, eu não vou ficar, né? Chega uma hora que o amor não basta, chega a ter raiva do amor, não quero mais fazer o que eu amo. Porque se eu faço o que eu amo, não me leva para o lugar que eu quero estar, então eu não quero mais fazer o que eu amo. Né? E eu acho que é muito esse jogo de cintura, assim, né? De não perder o amor, né? O tesão pelo negócio, a crença do negócio, mas entender que ele é vivo e que ele precisa de um mercado, ele precisa de um retorno financeiro, ele precisa de clientes, né? Ele precisa que o cara volte. Porque também se tu tiver que cada ação, tu conquistar um que não vai voltar aqui, outro que não vai voltar, aí também tu não dá conta, né? A pessoa precisa se encantar pelo teu negócio, ela precisa comprar a tua proposta. Como é a comunicação do Libre hoje? Então, o Libre começou lá em 2015, né? As redes, elas eram diferentes, elas eram empresas, claro que elas eram, mas elas eram mais democráticas, eu acho, né, na época, não sei. Então, a comunicação sempre foi, primeiro, via Facebook, a gente tinha aquela página do Instagram, mas não era uma coisa que a gente usava tanto, a gente se comunicava muito pelo Facebook. E sempre foi, o cardápio sempre foi avisado pelo Facebook, né, desde o primeiro dia. Isso que eu digo, desde o primeiro dia, foi assim, entendeu? A gente avisa, amanhã vai ter coisa. Mas isso também, a ideia do prato do dia e de não ser fixo, tem muito a ver com a nossa personalidade, é claro. Mas eu já vivi isso no Bonobo, né? Que eu tava falando que eu trabalhei no Bonobo. E era assim, era um prato do dia. A gente chegou a trabalhar muito tempo com o dia sem preço. O almoço sem preço, que cada um pagava o que achava justo ou o que conseguia pagar, e também isso é muito ambíguo, né? E então eu já tinha trabalhado muito com esse prato, entendeu o que eu tô te dizendo? Sim. Qual foi a dificuldade do Libre, querendo ou não, eu fiz muitos experimentos fora, pra quando eu cheguei, eu já tinha vivido muita coisa, Eu né? tenho uma dúvida com relação ao story do prato do dia. Vocês fazem o prato do dia pra fotografar? Não, isso é arquivo pessoal. Porque isso é uma coisa que eu sempre penso, se o prato do dia de amanhã, como é que já tem a foto do prato do dia? Porque já tivemos esse prato. Ah, já teve toda a composição. Aqui todos ou a os pratos são verdadeiros. Ou a Saladex é mentira. Ó, quando... Não, nada é mentira. Porque eu não reparo, assim, eu nunca leio. uso IA. Eu quero dizer assim, ó. O que acontece? Mentira no sentido de que tu bota uma saladinha que talvez não seja que eu como. como. É que assim, ó, o prato do dia, a imagem, ela existe e sou eu que boto aquela caixa. Por isso que ela é verdadeira, entendeu? Ela é extremamente verdadeira. É uma caixa feita no meu celular, entendeu? Tipo, não tem, né? Quando não é bem o que eu quero, eu boto a minha caixinha em cima. Tipo, é creme de abóbora e a foto tá com... A foto do que eu acho que combina ali, tá creme... Sei lá, tá outra cor. Eu boto a caixinha em cima. Viu? A salada. Tá, entendi. A salada, Arte isso que eu te digo assim, ó. A salada eu faço nunca isso com a cara das pessoas da academia. Eu boto os escritos, eu boto as temperaturas. Claro, porque as pessoas não querem aparecer na minha foto da academia, claro que entendeu? não. Aí eu boto as tarjas, e tento tapar as pessoas. A salada, assim, ó, o Arthur, agora a gente tem uma salada mais organizada, porque são 11 anos. Então, tipo, o Arthur já sabe qual é a salada de amanhã. Ele me fala, amanhã vai ser salada de tal coisa. Eu não boto, entendeu? Eu boto. Sim, salada e eu me divirto. Isso que eu te digo assim, eu ainda tenho a minha diversão, entendeu? Na hora que eu vou fazer, eu cato a foto ali do que é e eu boto aquelas caixinhas ali em cima. Saladex, saladucha, o que eu tiver a fim de botar naquele instante. Porque é aquele papo de sempre. Claro que tem gente que vai porque gosta da salada de grão de bico, ou vai porque gosta da salada... Mas a salada sempre é boa.
Então, eu já não tenho mais... Eu nunca tive esse compromisso de dizer qual é a salada. É a salada. Tinha E pessoa aí, eu já boto sabe. a caixa, entendeu? Se tem uma beterraba, eu sei que não vai ter beterraba, eu boto Tu a sabe caixa. que tem um pedaço ali que é surpresa. É. E o feed? Então, e é isso que eu Como é que tava funciona? começando a falar. Quando a gente abriu o Libre... E assim, eu gosto de fazer as redes, né? Eu sempre fui uma pessoa comunicativa, né? Eu sempre tive o meu feed pessoal muito engajado. E então, quando a gente abriu o Libre, eu achei que eu ia fazer. E Mais as prático. fotos, eu sempre gostei de tirar fotos, né? Eu não fui pra faculdade de artes, também não foi por algum acaso, né? Foi porque eu também sou artista. E aí, eu comecei fazendo, tiro foto, até hoje tiro as fotos, gosto muito das fotos. Mas logo em seguida, logo que começou, porque antes eu era Delicissa, né? Em Porto Alegre, a minha marca era Delicissa, quando eu comecei a vender os alfajores. E eu gostava muito de fazer o perfil da Delicissa e eu fazia tudo. Mas era outro tempo, eu tinha outro tempo, né? Eu trabalhava no Bonobo, daí eu ia pra casa, fazia os alfajores, tirava foto, escrevia, né? O Libre começou, eu comecei a não conseguir escrever, entendeu? Quando eu via, ia uma palavra que não tinha escrito, o corretor botou, né? E eu comecei a não ter esse tempo e começou... A imagem era bonita, mas o texto era quase tosco, entendeu? Até porque, não... É isso, eu tinha vomitado o texto, né? Eu não tinha parado pra escrever o texto. E aí, logo, veio um casal que era nosso cliente, foi o cliente desde o primeiro dia, que era o Matheus e a Mari. Não sei se você... E aí, eles já trabalhavam com comunicação. E aí, o Matheus falou assim, pá... Quem sabe vocês não estão precisando de alguém, né? Pra fazer esse Instagram. Da época era o Facebook. E aí, a gente tinha feito essa parceria. Eles almoçavam lá todos os dias. A gente pagava um valor em dinheiro, um valor em almoço. E aí, a Mari fez o nosso Instagram por muitos anos. Só que daí, a Mari eles foram embora de Pelotas, foram morar em Florianópolis. Por bastante tempo, eles fizeram via distância, porque eu mandava as fotos, né? Uhum. As fotos sempre foram minhas. Aí, na época que ela começou a não querer mais, porque não fazia muito sentido, porque ela já tinha um super emprego, ela não precisava de dinheiro, ela estava fazendo mais por amor, porque ela também era vegana, né? Uhum. Ela é a Mariana Almeida. E eu falava, Mari, E tu é ele Mari é o Leite Matheus de amêndoas. Pelufo. É isso mesmo. O Matheus trabalhou comigo na agência. Eu achei que era mesmo. E daí... Foi bem quando a Carmela nasceu. Aí ela falou assim, isso não tá mais fazendo sentido. Enquanto tu não encontrar ninguém pra fazer... eu vou continuar fazendo. Aí eu pensei... mas é que eu tava nesse momento mais de ficar mais em casa. Eu pensei que... De novo, pensei que eu ia fazer. E aí, a Carmela entrou pra UTI, teve todo esse rolê. E daí, a Mari ficou com pena de mim. Falou assim, isso tá difícil. Sim. Eu percebo que tu não vai... Não. E eu nem ia achar alguém, eu não conseguia... Até porque eu nunca quis achar qualquer um, entendeu? Nunca foi uma coisa assim, porque não era qualquer um que entendia não. Uhum. Não é qualquer um que entende a minha proposta. Mesmo que o cliente não entenda por inteiro a proposta, a pessoa que vai fazer a comunicação, Tem que entender. ela tem que entender. E eu gostava muito disso, porque a Mariana E ela era tem vegana. que ser uma extensão do negócio. Isso, e a Mariana era vegana, eu não precisava explicar nada pra ela. Entendeu? Isso aqui não tem leite, não tem ovo, não tem lactose. Às vezes é um papo que às vezes eu penso, que chapada, lógico que se é vegano, não tem lactose, não tem ovo, entendeu? E a Mari não precisava nada disso, entendeu? Então ela conseguia fazer, e era isso que eu digo, eram outros momentos. A gente conseguia dar dicas, tinha um super engajamento, a gente fez um mapa da cidade, das feiras, a gente fazia dicas de aonde fazer o descarte de lixo, entendeu? A gente se divertia muito, eu e a Mari, fazendo o Instagram. Daí fechamos esse momento, em 2019, foi quando a Carmela nasceu. A Mari ficou mais um pouco por dado essa coisa, né? Necessidades. E eu não encontrei ninguém pra fazer o Instagram. Pra fazer a comunicação. E aí, voltei eu a fazer. E fiquei bastante tempo fazendo. Eu continuei fazendo até o ano passado. Que eu continuava me achando que eu quero fazer, mas não consigo fazer. As fotos sempre foram minhas, lá. Em alguns momentos eu chamei algumas pessoas pra fazer os vídeos. Eu chamei o Igor, sabe o Igor? O Igor que faz aqueles vídeos lindos e maravilhosos.
A gente teve uma... Foi bem quando a Pietra nasceu. Foi meio que pós-pandemia. A gente fez um vídeo na feira. Uns vídeos super artísticos. A gente gravou uns vídeos fazendo receitas. E aí foi bem legal trabalhar com o Igor. Mas ele não fazia as redes. Ele fazia o vídeo. E muito específico. A gente vai gravar um vídeo sobre a feira. Não era o que a Mariana fazia, entendeu? E aí... Só que assim, ele era extremamente artístico. E o que a comunicação do Livre, ela era artística, da minha parte artística, ela não era extremamente artística. Então sim, eu não aí tinha, ficou dois... eu não ficaram tinha esse cunho. dois Eu sou tipos rápida, de material. entendeu? Tipo, as fotos que a gente tem foram todos pratos que eu ia servir pra uma pessoa e antes de servir pra pessoa eu tirei aquela foto. Então, ele é muito bom pra isso. Mas ele não é um negócio que eu montei para foto, entendeu? E o Matheus, olha... E o Igor, às vezes, não conseguia. Tipo, pra gravar um vídeo, ele precisava de um dia inteiro. E a gente não tinha esse dia inteiro, né? E então, daí tá isso. Foi legal enquanto durou. E aí, tá. Daí, voltando pra isso, que às vezes eu queria fazer e não conseguia... Daí também tem a demanda das crianças, né? Eu virei mãe também, né? Nesses 11 anos. E eu tava nessa, preciso de alguém, mas alguém tem que aparecer. E aí, eu tenho a Pietra, né? Que tem coleguinhas, e daí eu convidei a mãe do coleguinha, que já faz isso pra ela. Pensei, pô, tá legal, tá verdadeiro, né? Tá verdadeiro o Instagram, eu acho que ela vai conseguir, mesmo não sendo vegana e eu tendo que fazer algumas comunicações a mais do que eu fazia com a Mari, tipo, tal coisa, assim. Ela tá fazendo, assim, muitas imagens já não são mais minhas, que as imagens mais... Que daí é isso, ela consegue bem menos artísticos do que eu e do que o Igor, mas ela consegue fazer rápido. Sim. Rápido. Ela consegue persistir. É isso, ela pega e ela pega o mesmo vídeo, ela divide em 3. Isso é muito legal. É legal. É isso, às vezes eu teria feito diferente, mas eu não fiz, né? Então, e tá na rua, tá rodando. Isso que eu digo, é isso que eu consegui me desapegar, essas coisas que eu fui mudando, a minha exigência, entendeu? Até porque, assim, não adianta eu exigir e aí eu não consigo escrever, eu não consigo falar, ou vou falar qualquer coisa e também eu não... sempre digo que, né, às vezes as pessoas me dizem, Flávia, quantas postagens por... Eu não faço, né? Sim. Gestão de rede social. Mas às vezes as pessoas me dizem, quantas postagens por semana? A quantidade que tu dá conta. Isso. Entende? Não adianta tu te propor fazer 4 postagens por semana se o teu papel no teu negócio não é produzir conteúdo. Sim. E se essas 4 postagens vão te gerar um burnout. Sim. Entende? Então, o que tu dá conta de fazer? Começa com uma. É pouco, é pouco. Uma tá muito fácil. Quando tu vê, tu já tá. Né? Também é um... E é isso, e também são os momentos. É isso, eu gosto. Eu ainda gosto. Eu gosto de fazer uns stories. Os stories muitos são meus, entendeu? Mas é isso, é quando eu consigo. Tipo, que eu combinei com a Bruna. Tu vai lá dar o bom dia, vai falar, estamos abertos, entendeu? Porque o Livre às vezes não tá aberto, né? Às vezes a gente viaja, é uma empresa... Sim, o que eu puder acrescentar, eu vou acrescentar. E aí ela tem essa obrigação, combinado, de fazer esses comunicados, né? Mas assim, tá de boas aqui, começou o almoço. Arthur, quem sabe tu não come uma sopinha? Quem sabe a gente não pega um merengue que tá divertido. Mas é isso, é muito verdadeiro, porque isso ainda é divertido, entendeu? Tipo, quando a gente consegue, divertido. É que vocês os dois são caricaturas, né, sim, também. Sim. Vocês são 2 personagens da vida real, claro, não é que são falsos. Mas são, né? Sim. Não, eu tenho ciência disso, inclusive. Por isso que quando... A gente não tem uma personalidade. Tem uma isso, personalidade. Eu vou dizer, porque, por exemplo, às vezes as pessoas me dizem assim, vi isso aqui. Eu tenho uma amiga que ela viaja e diz assim, isso aqui lembrei de ti, isso aqui lembrei de ti, isso aqui lembrei de ti. Quer dizer, são coisas que a tua personalidade bate, né? E daqui a pouco aquilo ali já é um pouco mais tensão tua. Eu acho que a minha personalidade já tá indo mais pro... Para de falar. Alô? Oi, tudo bom? Sim. Não, não, uma delícia. Vamos abrir. O pessoal do Parque Una quer levar vocês pra lá. Não, a gente vai abrir uma loja aí, tá. Não, vamos negociar, não, calma. É devagar. Tá, beijo, querido. Tchau.
Um pessoal muito louco. Escutou o episódio e já quis abrir uma loja lá. Mas termina o que tu ia falar depois. Não, eu ia dizer que acho que o negócio é isso, né? Tem a ver com a nossa personalidade, né? Eu tenho muito essa questão de planejar as coisas. Eu não sou tão solta assim, né? E preciso ser mais. E aí que entra esse processo da gente se ver como empreendedora, empresária e dona de negócio, que tu tem que soltar um pouco mais, né? Então, eu acho que... Mas eu tenho muito essa questão dos processos, assim. Bom, o que eu quero comunicar? Vou fazer um brand, vou fazer, né? Vou organizar, comecei de um jeito, agora eu quero... E aí envolve uma perfeição, às vezes, que tu tem que cuidar a dose, né? E tem que abrir mão de algumas coisas exatamente. Mas é tu que faz a rede social. Sim, sou eu que faço, né? As fotos eu sempre, né? Tenho um fotógrafo envolvido, comecei com enfim, Patrick, né? Já chamei o Alan, a gente tô sempre em processo. Porque a foto, né, de câmera é diferente, né? Enfim, o olhar do fotógrafo, né? A gente sabe as técnicas, edição de vídeo, ele fez vídeo pra mim, enfim. Mas o dia a dia ali sou eu, né? Falando também, eu tenho aparecido mais, porque eu vejo que isso gera muito mais engajamento, né? Sem dúvida. Mas eu acho importante ter um planejamento mínimo do que eu quero comunicar, de o que a minha empresa é, porque senão tu fica, às vezes, enchendo... Né? Não vou falar a palavra, mas mais assim... do mesmo. Mais do mesmo. E eu acho que a internet hoje tá muito sobrecarregada. Chata. Tá chato. Eu sou uma pessoa... Quantidade de IA também. Não, eu aqueles grupos de WhatsApp com aqueles cards de IA... Gente, eu não consigo nem achar o que estão vendendo. Exato. Né? Porque é muito chato aqui. Pra mim, igual, é muito cansativo. Tudo igual. E eu cuido muito, assim, pra eu não ficar muito no meu celular. Porque eu não quero ser essa empresa que tá... Ai, tá ali, estão dizendo que tu é chata, sabe? Não aguento mais, estão te silenciando. Então, por isso que eu acho importante a gente pensar. A Cissa fala, né, que eles são muito verdadeiros, e aquilo ali é uma coisa meio casa, né? A Mastig já é outra coisa. Então, entender isso pra chegar no público certo, né? A gente tem feito muita parceria, assim, com médicos, né? Eu tenho muito essa questão o que a ciência tá dizendo, assim, né? Acho que por essa questão até do meu avô ter falecido de diabetes, eu fico muito ligada a essas coisas. Então, estão nos convidando para esses eventos, para fazer os coffees, enfim. Então, eu tô entendendo, o que a Mastig vai comunicar? Para mim é importante, assim, esse planejamento, porque é isso, quando tu é mãe também, eu tenho me visto, assim, às vezes... Meu Deus, azul. Então, assim, agora o João tá indo 2 dias de manhã pra escolinha pra eu estruturar a comunicação da Mastig. Porque eu preciso, assim, sabe? Perfeito. Então, tem toda uma Mas também dinâmica, é legal, né? porque eu acho que a Jéssica também dá essa pegada muito de quem ela é, né? Sim, eu fico com certeza. Cada vez que ela faz chimarrão, eu quero tomar aquele chimarrão com laranja, sempre foi, entende? Com laranja. Sempre foi boa na comunicação quando a gente é adolescente. O negócio da foto sempre foi boa. Muito boa, né? Sim. Eu acho... Eu fiz curso de food styling até, já me meti. É uma coisa de artística, legal. tipo de arquitetura. Isso que eu digo assim, não é... É isso que eu digo assim, foi difícil, eu não sei o que... Não foi difícil, mas é que é uma coisa que a gente já tem feito há muito tempo. E eu acho não é por algum acaso, né? Antes de a gente seguir, Flavinha, vocês as duas... A gente tem uma pergunta que o Una quer saber, ligou aqui, e os meninos querem saber de vocês aqui, ó. Como Pelotas pode transformar as suas escolhas alimentares, veganas, saudáveis, artesanais ou afetivas, em uma força mais visível dentro da nossa indústria? Vamos de novo, mais uma vez? Como Pelotas pode transformar as escolhas alimentares, sejam veganas, saudáveis, artesanais ou afetivas, em uma força ainda mais visível, dar mais visibilidade dentro da nossa cidade? Como trabalhar comida de verdade. Parece um termo mais... Eu acho que isso que a gente tá fazendo aqui já é uma... Falar sobre, né? Uma super questão. Eu acho que eventos sobre essa questão, né, da alimentação e encontros, assim... hoje em dia, os encontros, a gente vê que tá rolando em muitos lugares, né? Fora de Pelotas e em Pelotas já. Mas eu acho que o pessoal fala pouco de alimentação, assim, daqui a pouco. E eu já, né, sigo alguns podcasts, inclusive, que é só sobre alimentação, né? Por exemplo, tem o Prato Cheio, não sei se tu conhece isso, do Joio e Trigo. Já. Que é muito rico, né? Que fala sobre a cadeia desse alimento. É que é uma questão, que daí é muito político, né? Muito político. E daí não chega, entendeu? Tem que ter, isso. Mas eu acho que dá pra dar tem um papel. Eu acho incrível, mas eu quero dizer que, de repente... Não é pra qualquer um, entendeu? Não, com certeza não é. Mas a aí que pessoa tem até um preconceito. Eu acho que aí entram as marcas. Por isso que eu penso que o nosso planejamento, o nosso papel como marca, né? Como representante de tais marcas, a gente precisa hoje ter um brand estruturado
para tu atingir, né? Por exemplo, falar que, bom, se a gente não usar mais alguns feijões, eles não vão mais existir daqui a pouco. Se a gente não cuidar o tipo de açaí que a gente está comprando, tem toda uma cadeia por trás do açaí, né? Que hoje vendem um açaí que não é um açaí, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma concorrência, eu tenho um açaí muito bom lá, né? Um açaí orgânico, adoçado com a fruta. E às vezes a gente concorre com um açaí que não é... Tá, que é bom, não quero menosprezar ninguém, né? É gostoso, palatável, mas não é açaí. Né? Mas então, é que aí eu acho que as marcas têm um papel. Não, eu digo, as marcas têm um papel importante. E, não sei, né? O Parque Una que ligou, né? A gente falar mais sobre isso. né? O Parque Fazer um Una, evento no Parque Una. tem toda essa questão trabalhar. do estilo de vida, né? E a gente sabe que às vezes, enfim... Fazer feiras lá ia ser legal. Não tem que ter feira, tu pode juntar atividade esportiva, né? Uma roda de conversa. Com a culinária, quer dizer, tem uma médico. Uma cadeia gigante. Porque é uma cadeia. Eles não têm um feed ali no Instagram que também tá falando. Eu vi que tem uma astróloga falando. Eu tenho uma ideia Enfim, agora incrível. falar sobre Toma, humanidade. chegou. essa. Essa é a boa. Foi Essa agora é a que eu boa. resolvi essa Os ideia. insights. Então vai. Porque, na verdade, a ideia, ela já é minha, mas eu posso Compartilhar. eu posso dar pro Parque Una. Ai, toma então. Alô, Ou vender, pessoal. ou vender. Não vou vender, eu vou dar. Tá, então vai. Já que eu tenho certeza que tem um espaço lá, né? Uma loja que não foi alugada. Podia fazer uma cozinha coletiva para fazer algum curso, para convidar a escola. Tipo, vamos fazer então, vamos chamar fulano de tal hoje para aprender a fazer pão. Pode ter uma cozinha lá como um Uma projeto educação. social. Um projeto social do Isso é Parque legal. Una, entendeu? Isso é muito Ia ser legal. incrível. Uma educação alimentar. Imagina Educação um alimentar. espaço de educação alimentar no Parque Una. E trazer um novo olhar pra comida que a criança, que o adolescente, que a Qualquer pessoa pode come. ser quarta-feira para criança, quinta-feira Faz para o adolescente. projeto de horta também. Daí Exato. vai lá, Isso. colhe na horta. E eu tô Comida só de dando, verdade. entendeu? É só usar. Aham. Que É uma legal. boa ideia, né? Tá, e aí na rotina de vocês têm usado inteligência artificial ou não? Não. Tipo, na É que tirar assim, ó, dúvidas, na Eu uso, comunicação? eu uso. Eu tô usando bastante até agora. Mas agora eu E explico qual que tu como. usa? Tem alguma? Eu tô usando o ChatGPT, o Gemini. Gemini e mais um. Diz algum outro aí. Cloud, Manus. E Cloud, esses, Tá. mas eu tô me experimentando, assim. Legal. Porque senão fica muito... mais do mesmo, né? É. Então, criar algo que seja autêntico, assim, não é fácil. Mas conforme tu vai conversando ali, fazendo um prompt bem feito, Vem e insights, botando a tua vem cara, insights. vem. Aqui, esse insight é Não, e até criando humano e imagens, orgânico. assim, de rótulos. Eu tenho feito algumas coisas, assim, até... enfim, bastante. E é bom pra dar um start visual, assim, né? Fazer um mood, assim, enfim. Ai, gente, eu sou uma tia quase. E eu sou uma mas eu tava tia assim. muito... Uma tia analógica. Eu sou uma tia analógica. E eu... Low profile também, não. Eu não sou contra a tecnologia, eu não sou ridícula, entendeu? Não, sou ridículo, eu sou tia. E aí, é claro, eu uso, né? Eu me comunico, eu tenho uma dúvida, eu boto ali no Google. Eu boto no Google. Eu não uso. Eu não gosto, entendeu? Eu não gosto. E eu acho que o negócio tá ficando chato, muito forte. Tem coisas que se eu não busquei, eu não preciso saber, né? Assim, tipo, eu quero saber de alguma coisa, eu lá e busco. Se eu não quero saber de nada, eu não vou ficar ali olhando, procurando alguma coisa. Porque, na verdade, a inteligência artificial te solicita, te exige É que tu isso. tenha um senso crítico mais aguçado, se tu for usar. Não, eu Porque tenho senão feito... tu usar parte bem. do princípio de que aquela baita ideia é uma baita ideia e ele tá dando a mesma baita ideia pra todo mundo. É isso. É. Não, mas é que eu Aí sou, é que tá. entendeu? Eu tenho, Então, chego eles em casa... me mandam umas estruturas eu de largo frase, o eu digo, celular. não comece nunca Uhum. uma frase. Eu nem pedi frase, eu digo, pra começar, eu não te pedi uma frase. É isso. Não, tu tem que E ser segundo muito assim, ponto- porque ele começa... Isto parece que isso, Tu tá mas... muito furiosa com o Mas é que é chat. muito chato. Aí ele manda toda a mesma coisa. Eu já te falei que esse tipo de frase eu odeio. Não me dá esse tipo de frase. Tem razão, Flávia. Você Tem razão, Flávia. já me falou Tu usa isso bastante. antes. Ele me Vou disse. melhorar. Porque a gente usa aqui pro chat GPT fazer uma pergunta para os nossos convidados. E ele fez uma pergunta dizendo assim, ó. Se a comida pudesse votar, ela escolheria agradar ao paladar, ao corpo, ao planeta ou à memória? Nossa. É difícil essa, Difícil, hein? porque... Mas quem é a Eu comida? sei meu voto. Eu já sei meu voto. O problema é que a gente não sabe quem é a comida.
Qual comida? Mas vamos levar pra área que a gente tá, né? Tá. Da alimentação saudável, né? Agradar o paladar, ao corpo, ao planeta ou à memória. Nossa, A é que memória. eu acho que tem que ser os 4, Eu acho que gente. tem que Eu ser os também 4. acho. Tem que Não, ser os eu 4, também não acho. tem como. Escolher. Não é uma vamos- escolha. Não, é uma escolha, É entendeu? múltipla. Escolher, múltipla claro que eu não escolha. quero escolher. Não, eu não sou Mas eu não eu consigo acho ser uma. que a memória é muito importante. Se for pra escolher, escolhe a Uhum. memória. Porque, olha aqui, ó, se tu escolher a memória, foi porque tu agradou o paladar. Uhum. É. isso. Foi qual era o outro? Ao corpo e ao Ao planeta. corpo, porque tu É. existiu ainda. Sim, E tu ao tem essa planeta, porque o memória. planeta também ainda existiu. Sim, tá É. tudo Então na tá dando memória. certo. Eu acho que a memória é todas Liga as esses alternativas. todos. A consciência. É. É todas as alternativas. É. Que sucesso. Meninas, o nosso papo se alongou, a gente já passou o tempo aqui já. Mas quero agradecer vocês demais por terem vindo aqui, compartilhar um pouquinho da experiência de vocês, né? De empreender, das memórias que vocês têm nos negócios de vocês. É muito bom ver histórias como as de vocês, né? Ganhando força cada vez maior, né? Na nossa cidade, que a gente sabe... sem nem culpar nem sistema nem nada, mas é difícil empreender, é difícil ser mãe, é difícil ser empresária, é difícil montar um negócio, né? Então, dentro desse processo, assim, de administrador e de criativo também, né? Porque a gente mescla um pouco entre as duas partes, né? Tem esse equilíbrio, né? Que a gente sempre busca, mas parabéns pelos negócios. As comidas, gente... Que espetáculo. O Arthur, eu vou dançar ó, ainda agora. coisa barriga boa. bem cheia. Que espetáculo. Agora a gente vai comer o resto que tem aqui, mas só agradecer vocês por terem aceitado o nosso convite. Ai, gente, eu quero agradecer também, né? Que fazia tempos que eu queria trazer esse assunto e trazer vocês. Então, agradecer demais. Eu acho que a gente pode fazer a parte 2 para continuar falando e comendo. O que tu acha, Tereza? Mas Falta a é isso, Tereza gurias. aqui. Muito, muito obrigada pelo papo, pelas trocas. Mensagens Obrigada. finais, vai. Alguma mensagem? Eu só ia agradecer a Jéssica também, que fazia horas que eu não falava com ela. Agradecer a Flavinha, né, por ser nossa cliente. E lembrar a ti, né, que eu, na verdade, eu já vi alguns outros episódios, eu já te conhecia. Já conhecia digitalmente. A Tereza, que eu já vi em alguma vez na minha vida. E é isso, assim, acho que as considerações é que a gente tem que fazer o que a gente acredita e lembrar que a gente é forte, que a gente é mais forte do que a gente é. Perfeito. Isso aí. Maravilhoso. E que a gente tem que perder as certezas. É, isso Com aí. certeza. E que a goiabada pode ser de marmelo e a marmelada pode ser de banana. É De isso aí. martelo. Martelo Jéssica. também. Eu quero agradecer também esse espaço de fala, né? Que, enfim, é muito importante a gente falar sobre alimentação e sobre negócios, né? Então, queria agradecer a vocês, Alan, que eu já conheço há muitos anos, muitos. desde a época da Rafa ali, É. né? Que eu comprava granola também. Isso E ainda compro. Faz anos, a Flávia também, uma querida, muito, né? Eu e a Flávia é altos papos, não é só sobre Não. alimentação e Não. negócios, Não, né? nós somos Astrologia, né? Vai lá no fundo. Enfim, Dou uma agradecer- dica de livro que explode a cabeça. Minha cabeça tá explodindo. É pra isso mesmo. É pra isso. É pra Por isso que mesmo que faz esse isso livro comigo? funciona. É. E assista também, que eu não vi há muito tempo, enfim, muito bom, assim, assista que fez parte da minha vida, dessa construção toda, e eu acho que é isso, né, os negócios que tem essa alma, assim, né, eu acho que são muito especiais, assim, e cada um vai fazendo da sua forma, né, eu acho que é importante para quem tá ouvindo, quem vai abrir, quem tem o seu negócio, que, enfim, acredite mesmo e abandone as certezas, que nem eu falei ali, porque é isso, a vida vai acontecendo e a gente tem que saber lidar e resolver, enfim, isso é ser criativo também, Uhum, né, não Perfeito. é só ter uma ideia bombástica, enfim. perfeito. É isso. Meninos, muito obrigado. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas região, e até a próxima com muito mais TinoCast. Uhul.